Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição, cara expressionauta, do programa Duplo Expresso, nessa manhã de 11 de julho de 2019. A gente já tem aqui para conversar com a gente o Maurício Molinari, ele que é economista do Diese, ele lá da turma do Nildo Rix no IELA, e companheiro também de Revolução Brasileira, eu acredito. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rômulo. Bom dia aos expressionautas. Exatamente, companheiro de camarada de Revolução Brasileira, como diz o nosso camarada Nildo Rodrigues. É isso aí, como eu tô falando, vocês estão aparelhando o Duplo Expresso aqui, dia a dia, pouco a pouco. O Nildo falou que até que a minha função aqui apresentando já está ameaçada também. Maurício, eu chamei você aqui hoje, você está entrando no horário que seria da Angélica Lovato, que, como eu falei ontem, está num congresso de sociologia, e por isso não está aqui, mas inclusive foi ela que me passou o seu contato para eu poder chamá-lo aqui, e a gente vai conversar sobre a questão da reforma da Previdência. Eu sugeri, né, como um eixo central aí, falar sobre a Previdência, o impacto do que foi votado, do que foi efetivamente votado, e os próximos passos na luta. Mas antes da gente entrar, eu queria também colocar para sua consideração, já que você, mais do que economista, é também um militante político aí na Revolução Brasileira, e eu falava ainda agora com o Mário Maestro, essa questão do cretinismo parlamentar, cretinismo judiciário, que para mim já é soncismo, né? O pessoal sonso, porque eles não são nada cretinos, não são nada ingênuos, muito pelo contrário. Queria mostrar algumas posições aqui. Me falaram, né, na semana passada, quando eu fiz um comentário crítico a esse deputado, que na bancada do PT ele seria um dos melhores, né, assim, um que estaria mais à esquerda, que é o Rogério Correia. E aí ele colocou lá no Twitter dele o seguinte: ó, o PT, dono da maior bancada da Câmara, votou 100% contra a reforma de Bolsonaro. Também votou contra a reforma trabalhista de Temer, que prometia o paraíso e entregou o inferno ao povo. Como dizia o grande Darcy Ribeiro, eu detestaria estar no lugar de quem venceu. Como eu falei aqui mais cedo, e eu vejo isso muito refletido no STF, quando você sabe que está derrotado, é muito fácil fazer um bonito, né? Se você acertou o outro lado, você faz um bonito ali. Então, a gente pode tirar aí o verdadeiro ânimo dessa bancada na não convocação para uma mobilização, na não convocação de uma greve geral, e o papel tímido, para dizer o mínimo, da CUT em todo esse processo, dizendo que a luta é só em agosto no Senado. O nosso deputado Glauber Braga, eu não sei se você é filiado ao PSOL, se for, é seu colega de partido, ele colocou aqui também uma consideração no Twitter: ó, o balcão de negócios conseguiu 379 votos a favor da reforma, que ele bota entre aspas, da Previdência. A velha política conseguiu fazer com que os seus métodos prevalecessem. Maia, Bolsonaro e outros 378 parlamentares registraram os seus nomes no livro dos traidores do Brasil. Eu acho que o registro é importante porque eu estava falando aqui na abertura do programa, ô Maurício, que o jogo estava jogado, né? O campeonato ele já está com os resultados de cada partida escritos já desde 2015. A gente só está cumprindo tabela. O problema é que a gente tem que sair desse campeonato viciado e denunciar o juiz ladrão, a federação de futebol ladra, enfim. Porque enquanto nós formos lá cumprir tabela, muita gente está indo ao estádio acreditando que há um jogo, muita gente está assistindo na televisão, ouvindo no radinho, achando que é um jogo, mas os placares de cada votação dessa já está escrito lá desde 2015, ao menos, ao menos. Então, eu falava agora com o Mário, se já tinha chegado, que eu achei bom esse resultado dentro do possível, logicamente, lógico que é trágico a confirmação dos nossos piores temores, mas eu achei bom esse resultado ser de uma lavada, porque isso acaba com qualquer ilusão quanto ao que esse pessoal do cretinismo parlamentar e judiciário, que para mim é soncismo, porque não são ingênuos, pode efetivamente entregar. Você tem essa leitura também, Maurício? Bom, Rômulo, eu tenho essa leitura no seguinte sentido, que toda tragédia para o militante honesto, para o militante bem intencionado, aquele que de fato está procurando entender quais são as relações materiais que movem o mundo, toda tragédia pode ser utilizada como elemento de conscientização e abdicar das ilusões, que é aquilo que o próprio Mário Maestro estava falando anteriormente, né, que o Nildo vem reforçando muito sistematicamente aqui, porque o resultado acachapante de ontem não era de maneira nenhuma uma surpresa. Já se sabia, para aqueles que estão analisando com seriedade a luta política brasileira, já se sabia há muito tempo aliás, toda a dita confusão do governo Bolsonaro não atrasou em nenhum dia o trâmite de uma emenda constitucional. Então, o projeto está dentro do prazo, está consolidando a maioria que já está dada no Congresso Nacional, e toda aquela dinâmica, né, de resumir a política a um ato de mídia apenas, como os parlamentares, né, que toda hora estão lá levantando seu cartaz, botando camiseta, se vendendo e alimentando uma posição moral de esquerda, que é uma posição impotente, porque a moral é impotência em ação, já diria Marx,
colocando como se ser de esquerda é estar do lado certo da história. E isso não é ser de esquerda. Ser de esquerda é entender a guerra de classe e, diante da guerra de classe, entender qual é o cenário de guerra e como atuar nessa guerra. E o parlamento não tem nada para nos dar, a não ser uma pequena tribuna para denunciar o sistema e não para corroborar o sistema, como fazem esses deputados que vão sistematicamente, inclusive na disputa da Previdência, recorrendo nas instâncias que são próprias do parlamento. O parlamento é um grande teatro. O parlamento é um grande teatro que não muda nada. E pela função do teatro, ele é uma representação impotente da realidade. Mas que entretém, né? O teatro entretém. Então ele tem a sua função. Por isso que a gente fala muito aqui, não é da sua época, eu acho que você deve ter idade parecida com a minha, a história do telecat, mas que a gente lembra aí do wrestling dos Estados Unidos, luta livre no México, aquela que o pessoal, hoje em dia não é popular no Brasil, mas o pessoal bota fantasia, máscara, capa, maquiagem e tal, e faz aquelas lutas, um pulando na cabeça do outro e tal, que era uma luta simulada, né, para entreter todo mundo, bem teatral, bem carregado nas cores, mas cujo resultado era pré-definido, né? Ele era definido antecipadamente, e porque, principalmente, o empresário dos dois lados, né, dos dois supostos lutadores, era o mesmo. Então ele decide, fala até, olha, você vai dar tanta porrada, né? Então quando fala assim, 379, era importante, essa ordem veio, porque como eu estava falando, de um certo modo, é até inconveniente para o golpe, porque se tivesse sido uma vitória apertada, a gente poderia nutrir, não, no primeiro turno foi assim, mas no segundo a gente vai virar, ou então na próxima pauta que colocar a gente vai virar, mas não, era importante dar esse sinal, e aí você colocou um ponto aqui fundamental para a nossa análise, falar da suposta confusão do Bolsonaro, não atrasou em um dia a tramitação. Não teria nem como, porque eu não sei se você partilha da nossa visão de que esse cronograma está todo determinado pela finança transnacional e que isso é usado, essa história dessas falsas notícias positivas na visão do mercado, para alimentar ainda o rally na bolsa, bater o recorde, até que eles consigam tirar todos os dólares, todos os reais que ele tem no Brasil, converter isso para dólar a um barato, e depois sim piorar a crise brasileira, estourando o câmbio e fazendo a bolsa cair, para eles recomprarem esses ativos com o dobro do poder de compra que hoje eles têm. Então, esse noticiário precisava vir, e esse cronograma, então, ele não pode ser atrasado, eles seguem milimetricamente, porque ele é determinado pelos mestres do universo, pelo pessoal da alta finança. Você partilha dessa visão, achando que isso também tem esse elemento, então, que como esse pessoal está acima desse teatro de marionete segurando as cordinhas, isso talvez tenha a ver, porque todo mundo, você como economista, também deve se perguntar como, e até identificar a bolha, como pode, diante de tanta notícia negativa, o Banco Central semana a semana rebaixando a perspectiva de crescimento para esse ano, a previsão, a bolsa bate recorde e o dólar cai. Eu acho que essa questão aí, a gente acabou de ter 8 bilhões de saída líquida de dólar em junho, deve estar sendo mais agora, eles precisam manter os bobos ali, os peixinhos no mercado de ações, até conseguirem tirar todos os dólares e estourar a bolha. Você concorda com essa avaliação? Romulo, eu avalio que, a despeito dos dados da economia real, né, da crescimento econômico, geração de emprego estarem em decadência, as margens de lucro das grandes companhias, tanto brasileiras quanto multinacionais que operam, né, os grandes monopólios, está crescendo violentamente nesse cenário, porque a tônica da guerra de classes, de fato, desde 2015, né, nem desde 2015, desde 2012, quando caem os preços das commodities, né, dos produtos exportados brasileiros, e as grandes companhias começam a entrar em choque contra a classe trabalhadora, e a gente pode ver isso, evidentemente, no dado das greves, né, de 1997 a 2011, o Brasil teve uma média de 300 a 400 greves ao ano, muito pouco, um número miserável de greves. 2012, imediatamente após a queda dos preços internacionais, as greves saltaram para 900 no Brasil. Depois disso, foram 2.000 greves ao ano até 2017. E após isso, 2018, 2019, 1.500 greves de caráter defensivo, ou seja, é o capital avançando contra os trabalhadores para recompor sua margem de lucro. Isso ganha um novo cenário a partir do ajuste fiscal da presidente Dilma. Quando a presidente Dilma faz o ajuste fiscal que provoca o desemprego de mais de 12%, que é o que a gente está se defrontando hoje, ela tá dando início à guerra de classe no seu elemento mais sistemático, o Estado entrando como grande organizador da classe dominante, e avança contra os trabalhadores. E a partir disso, a taxa de lucro, se a gente for pegar o lucro dos bancos, o lucro dos grandes comércios, né, nos balanços patrimoniais que são lançados trimestralmente, é possível ver uma recuperação, uma recomposição dessa margem de lucro com base nessa guerra de classe. Então, isso vem sustentando, a despeito dos indicadores econômicos, né, do emprego, crescimento econômico, estarem em queda ou estagnados, isso é nítido quando a gente vê o desespero da população,
A grande massa, que aliás é isso que está fazendo com que o próprio teatro parlamentar esteja sendo escanteado pelas grandes massas populares. As grandes massas populares estão enojadas com o teatro parlamentar. É um teatro que lhe dá asco, que lhe dá ânsia de vômito. Por quê? Porque as suas condições de vida objetivas estão num processo acelerado de degeneração como nunca antes visto. E não é mais uma degeneração social nos termos dos anos 60, onde mais de 60% da população era agrária, ou nos termos dos anos 80, quando havia uma camada média urbana criada pela própria ditadura militar, bancários, servidores públicos, metalúrgicos que tinham uma condição salarial mais elevada, que tinham capacidade de comprar propriedade urbana muito mais facilmente, porque o preço da propriedade, fora dessa lógica da especulação urbana, não existia. Hoje, qual é a nova geração da classe trabalhadora que está desesperada? É uma geração na faixa dos seus 25 a 40 anos, jogado no mercado de trabalho, que passou por um longo processo de destruição das suas condições de emprego, passou por um largo processo de destruição das condições dos ditos direitos sociais, porque a reforma da Previdência é mais um capítulo de um conjunto de contra-reformas da Previdência que já estão sendo feitas desde 1966, no caso da ditadura, e todos os governos democráticos liberais, como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos eles fizeram contra-reformas da Previdência. E, de outro lado, essa farra da especulação que joga a impossibilidade dessa nova geração, que não tem emprego, não tem estabilidade, o salário é menor, não consegue nem ao menos comprar uma propriedade urbana. Então, do ponto de vista do velho Marx, é uma proletarização sem precedentes da força de trabalho brasileira. Proletários, sem nada a não ser sua força de trabalho. E diante de uma taxa de desemprego de mais de 13%, diante de 5 milhões de desalentados, que nem mesmo procurar emprego mais buscam, diante de mais de 27 milhões de pessoas que estão no subemprego, que é o que mais cresce no Brasil, que é esse pessoal que bota uma mochila laranja ou verde nas costas do Uber, ou do Rap, ou desses aplicativos, e anda de bicicleta, porque até mesmo isso o capital dá uma solução. O cara não consegue mais comprar um carro, então você pode entregar de bicicleta e daqui a pouco pode ir correndo, se você quiser. Então, essa é a nova classe trabalhadora que se defronta com essa crise. Então, o teatro parlamentar está cada vez mais criando asco, esse covil de ladrões como nada, é o Bolsonaro. Então, a nossa denúncia tem que ser em relação a isso. É um covil de ladrões. Não podemos corroborar o teatro parlamentar. E do ponto de vista das finanças, quem comanda esse processo é a grande finança. É a grande finança que articula todos os setores econômicos. Não é aquela uma ideologia que seria as finanças contra o mundo produtivo. Pelo contrário, qual é o grande negócio hoje dos maiores bilionários brasileiros? Comprar empresas produtivas, como o Jorge Lehman, né, essa máfia, essa plutocracia brasileira. Qual é o grande negócio? Comprar empresas produtivas, fazer reestruturações produtivas, demitir, rebaixar salário, retirar direito e vender novamente. Essa compra e venda, então o Brasil está em bancarrota. O Brasil em bancarrota e a elite econômica vendendo de qualquer maneira. E a contra-reforma da Previdência entra nesse sentido especificamente. Qual é a questão de Paulo Guedes ao dizer que quer economizar 1 trilhão, né? E agora com as mudanças daquele teatro das comissões, deixou de economizar 1,3 trilhão, 1 trilhão e 300 bilhões, e passou a economizar 900 bilhões em 10 anos. Em cima do quê? Quase 90% em cima de quem ganha até 2 salários mínimos nos benefícios da Previdência. E para onde vai esse recurso? Parte expressiva dele vai ser operado pela Previdência privada, os grandes bancos que vão ofertar esse serviço, que é uma das fronteiras da acumulação capitalista, que é a industrialização do serviço, né? Vender os serviços de maneira organizada, racional do ponto de vista do capital. Mas aí, Maurício, eu queria te perguntar o seguinte, eu acredito que nesse caso eles vão ter que fazer como aqui na Suíça, em alguma medida, ou até eu acho que no Chile também, em que a pessoa é obrigada a contribuir para uma previdência privada, porque se for facultativo, dado o arroxo salarial que a gente tem, a pessoa nem que ela queira, então ela tem que ser forçada legalmente a fazer alguma coisa, porque na pública todo mundo está vendo que ela vai quebrar por essa reforma, porque todo mundo sabe, poxa, para que eu vou contribuir se eu não vou poder me aposentar, não tem como eu ter 40 anos ininterruptos, ainda mais nas perspectivas atuais do mercado de trabalho, então a gente vai ter uma piora. Essa história também dizer que é para salvar as contas do Estado, é o contrário, o efeito dela é o oposto, você está quebrando, assim, agora sim, você vai criar um déficit impagável da Previdência, porque você está acabando
com a contribuição dos trabalhadores, primeiro a patronal, né, tá acabando, mas também a dos trabalhadores que, se puderem escolher, vão falar, não vou contribuir para esse negócio que eu não vou receber. Então, agora sim, eles estão criando talvez como uma desculpa para vender mais ainda o patrimônio do Estado, porque no curto e médio prazo, a situação da Previdência tende a piorar, né? Então, tem isso. Agora, na perspectiva de ter essa transferência, né, da acumulação para a finança, só se for obrigatório, porque senão a pessoa não tem nem como, nem que ela queira pagar, não, Maurício? Claro, a própria proposta do regime de capitalização que foi retirado na comissão era de manter a compulsoriedade da contribuição para o regime de capitalização privada. E, aliás, é isso que vai acontecer. Não, aliás, toda essa contrarreforma ela só mexe na destinação do recurso. A compulsoriedade continua muito presente, está aqui colocada, né? E já não é de agora, porque se você pegar, por exemplo, a desvinculação das receitas da União, que está desde 95 comendo parte das receitas da Seguridade Social, que sempre foi superavitária, historicamente foi sendo superavitária. O modelo constitucional da Seguridade Social é superavitário. Todo esse recurso foi desviado para o sistema financeiro. Então, ela não deixa de ser compulsória. Né? Esse é o ponto da contrarreforma essencial. Não deixa de ser compulsória, o trabalhador vai ter que continuar descontando o seu salário. Obviamente que isso vai cada vez mais diminuir a própria arrecadação e vai exigir sistematicamente, por conta dessas condições do mercado de trabalho, que piora a inserção dos trabalhadores, né, a capacidade dos trabalhadores contribuírem, vai exigir novas contrarreformas, sistematicamente. E grande parcela desses 900 bilhões que deixam de ser pagos para os trabalhadores, efetivamente, né, os beneficiários da Seguridade, da Previdência Pública, também vão ser liberados para o próprio jogo da especulação financeira. Para o jogo da especulação financeira, para os grandes capitalistas que vão se aproveitar desse recurso, né, que antes era restrito ao fundo público e passa a ser destinado para a acumulação privada. Isso está em curso no Brasil, Romos, é preciso ter clareza, desde a Contra-Reforma de 1966, porque a Previdência ela não cai do céu, ela é fruto de uma luta histórica da classe trabalhadora, e aliás, se a gente for pegar ela a nível mundial, o primeiro momento de organização da Previdência Pública, né, foi com Bismarck na Alemanha, e foi uma resposta à Comuna de Paris. Então, naquela velha teorização da Rosa Luxemburgo, os trabalhadores lutam com força revolucionária. Vencendo ou sendo derrotados, a classe dominante tem que incorporar suas pautas no seu Estado. E é a partir daí que começa o processo de reformas. O processo de reforma de constitucionalização da Previdência como direito social começa com Bismarck em 1875, vai ter um segundo momento na Inglaterra, em 1945. No Brasil, passa a entrar em cena em 1923 e sistematiza em 1930 como resposta a um momento histórico onde a classe trabalhadora tinha um horizonte revolucionário na sua luta. A partir do momento, dos anos 60, a partir de 68 em diante, onde a classe trabalhadora abdica da revolução como horizonte histórico, a classe dominante se sente à vontade para começar a promover uma sistemática retirada de tudo aquilo que ela havia tido que conceder para manter os seus anéis, né, para não perder os seus dedos naquele processo que a classe dominante, que a classe trabalhadora queria efetivamente tomar o poder, né, não queria só ocupar os aparelhos do Estado, como foi, por exemplo, na origem do próprio petismo, né, o limite da origem do petismo, entender o Estado como espaço de contradição e atuar dentro do Estado buscando ganhar espaços de hegemonia, e depois que está no Estado não sabe o que fazer, opera o mesmo sentido das contrarreformas, destrói os direitos dos trabalhadores, joga a nova geração da classe trabalhadora em condições muito piores do que a dos seus pais. Qual é o que há de específico dessa nova camada da classe trabalhadora? É os setores que antes se colocavam como camada média, como aquela pequena burguesia, ou como aquelas classes assalariadas mais bem pagas no mercado de trabalho, e que agora se veem numa degeneração completa, não conseguem reproduzir nem ao menos a condição de vida de seus pais, e por isso que radicalizam em relação apropriados por aquilo que você bem diz, da guerra híbrida, que é esse setor social, desesperados diante dos frutos da dita globalização, diante dos frutos do liberalismo, tanto do liberalismo de direita quanto do liberalismo de esquerda. E esse setor, como ainda não identifica uma esquerda de caráter revolucionário, fica à deriva e acaba sendo recrutada pelos setores da extrema-direita, que vem crescendo, ofertando uma crítica a esse liberalismo que desmoronou. Esse é o ponto essencial da contra-reforma da Previdência, é entender que ela é parte de um processo histórico. O que está colocado por Bolsonaro não é novidade, do ponto de vista
das contrarreformas que já foram feitas. Qual é o ideal da contrarreforma da Previdência? É destruir completamente a Previdência e pegar toda essa capacidade arrecadatória que o Estado tem e destinar exclusivamente para o quê? Para financiar as fusões e aquisições, inclusive com a desnacionalização do patrimônio, que é essa rapina generalizada que é financiada pelo próprio Estado brasileiro, é financiar os monopólios brasileiros que conseguem competir na dinâmica internacional do trabalho, na divisão internacional do trabalho, que é o monopólio da carne, que é o monopólio da construção civil, que minimamente vai criar estrutura para escoar a produção agromineral, os latifúndios, a extração de minério em larga escala. Então, o Brasil se especializa nesses setores que ainda lhe cabem na divisão internacional do trabalho, criando monopólios nacionais, desnacionaliza a propriedade no que sobrou do Estado brasileiro, e essa contra-reforma da Previdência tem um papel fundamental, dá capacidade para o Estado brasileiro se endividar ainda mais para garantir justamente esse processo. Porque quando o Estado brasileiro economiza 900 bilhões em 10 anos, ele está ofertando garantia para a banca financeira, para poder ampliar o seu próprio endividamento e continuar esse processo de destruição, de rapina com o que sobrou do modelo nacional desenvolvimentista, que foi a tônica de 1930 até a metade final dos anos 70. É isso que está sendo destruído. E o liberalismo operou essa destruição, tanto o liberalismo de direita quanto o liberalismo de esquerda. E por isso que as massas populares romperam com esse determinado formato de fazer política, com esse teatro. Porque qual é a tônica do liberalismo? É o sistema parlamentar. A forma de entender a democracia pelo liberalismo é o sistema parlamentar, é o teatro da representação. E é a melhor forma de controle, e é a melhor forma de domínio burguês, que é a sociedade por ações. Não tem melhor domínio da burguesia do que o parlamento. E por isso que não vai se abdicar do parlamento para fazer. O parlamento está fazendo todas as negociatas e operando todas as contrarreformas necessárias para o desenvolvimento capitalista brasileiro diante desse novo paradigma, que se inaugurou a partir da década de 80 e se radicaliza agora. Todos os governos que passaram, é preciso entender isso, inclusive os governos petistas, operaram nessa racionalidade, operaram na racionalidade da austeridade, na racionalidade do cretinismo parlamentar. E nessa racionalidade entregou para a classe trabalhadora o desespero e o sofrimento que está vivendo atualmente. E por isso que a classe trabalhadora, na sua grande maioria, e não é por acaso que o PT, por exemplo, as maiores derrotas eleitorais do PT foram nos redutos proletários, foram nas cidades de caráter mais industrial, naquelas cidades que tinha aquele proletariado sólido, inclusive onde ele nasceu. Então ele foi repudiado onde nasceu. Por quê? Porque aquela classe trabalhadora que emerge do final da ditadura foi ela que foi destruída nesse processo, largo processo de liberalização da economia, abertura comercial, entrega de todas as esferas produtivas para a dinâmica das finanças. Não quer dizer, obviamente, que não haja exploração de força de trabalho e geração de riqueza, porque um trabalhador da JBS, por exemplo, né, que corta frango lá na linha de montagem aqui no oeste catarinense, ele está subordinado à lucratividade dos acionistas. Ele tem que aumentar a velocidade da linha de montagem, tem que aumentar, porque ele precisa apresentar resultado para o acionista. Então, as taxas de exploração aumentam, a violência contra a classe trabalhadora, a necessidade do encarceramento em massa para dar conta dessa miséria, né? Porque se nas camadas médias ocorre essa destruição, nas camadas mais empobrecidas a situação é pior ainda. E essa contra-reforma da Previdência, Rômulo, vai colocar violentamente uma deterioração ainda maior dessas condições de vida dos trabalhadores brasileiros. E eu apontaria rapidamente 4 movimentos que vão ocorrer necessariamente, inexoravelmente, como resultado disso. Primeiro, um aumento generalizado da pobreza, porque não é da pobreza apenas do aposentado, né, do beneficiário, de todas as famílias que vão ter que arcar do seu bolso, os jovens que vão ter que pagar os remédios dos idosos. Então, empobrece os orçamentos familiares. De outro lado, joga 4 gerações para competir no mercado de trabalho, onde um idoso hoje trabalha num caixa de supermercado. Muito bem, obrigado. Né? E rebaixa os salários também. Então, aumenta a pobreza ao comprimir os orçamentos familiares, reduz os salários, uma nova onda migratória. A gente tem que entender isso. O Brasil vive um caos urbano, que é produto dessas décadas de austeridade do investimento público, né? A migração acelerada, o Brasil hoje é 90% do Brasil urbano, 50% dele concentrado em 26 cidades, e hoje no Brasil, mais de 70% dos municípios brasileiros têm na Previdência o principal recurso, que ainda segura uma parcela da população nas pequenas e médias cidades do interior.
Isso vai provocar uma nova onda migratória generalizada. Mais pessoas que vão saindo das pequenas e médias cidades, buscando as grandes cidades, e vão se defrontar nas grandes cidades com esse caos urbano que já está colocado. Problemas do transporte público, problemas da saúde pública, problemas da educação pública, a violência urbana explodindo, e vai, obviamente, empurrando a sociedade brasileira para o caos social. Se a esquerda não constituir uma saída radical, revolucionária para esse caos social, obviamente, vai ser apropriado pela extrema-direita, que vai apresentando saídas e apresentando uma crítica àquilo que foi o processo anterior, mesmo que uma crítica idealizada, né, como uma volta ao passado, o passado era melhor, a época da ditadura era melhor, mas ela apresenta uma crítica, ela entendeu que a grande crise não é uma crise da esquerda em abstrato, é uma crise da esquerda que capitulou diante da ordem burguesa e se passou a ser uma administradora da ordem naquilo que se muito bem definiu como liberalismo de esquerda. Ou, no caso que você coloca muito bem, o dito PT jurídico, que é o quê? É resumir a luta política ao aspecto do direito, inclusive do direito social, e não entender que o próprio direito social só existe por conta de uma luta revolucionária da classe trabalhadora. Foi por conta da luta revolucionária dos trabalhadores que o Estado burguês, inclusive com vitórias, né? Vamos pensar a Comuna de Paris em 1871, derrotada logo na sequência, mas vitoriosa no primeiro momento, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, que foram, no processo dos trabalhadores tomarem o Estado, criando um novo tipo de Estado, e a burguesia tendo que espelhar algumas conquistas desse Estado para se manter como classe hegemônica. Nesse processo se constituíram os ditos direitos sociais. E quando a esquerda abdica do processo revolucionário para garantir os direitos sociais e se resume a dinâmica da luta pela cidadania e pelo direito, é aí que ela começa a perder, porque não é a luta pela cidadania e pelo direito em si que garante a cidadania e o direito. É a luta revolucionária, organizada, que cativa a enorme, grande parcela do setor popular que pode garantir a manutenção do direito e da cidadania. E é isso que está sendo limitado, está sendo liquidado há algumas décadas já, né? Não é um produto de agora. É por isso que os trabalhadores não acreditam mais, e aliás, uma das grandes dificuldades que a gente teve nesse primeiro semestre para fazer a mobilização por conta da Previdência é uma confusão da pauta. A pauta democrática está confundindo a cabeça da classe trabalhadora. E eu vou relembrar o que foram a grande greve geral de 2017, que também foi contra uma reforma da Previdência de Temer, uma das maiores greves gerais da história do Brasil, que paralisou setores grandiosos da classe trabalhadora brasileira, teve adesão passiva de setores não organizados que apoiaram a paralisação. Mais de 70% da população brasileira era contra a reforma da Previdência. Por quê? Porque o aparelho sindical se moveu, mas se moveu não com uma pauta dita democrática, teatral, se moveu com uma questão muito concreta. Se a reforma passar, o trabalhador, você vai trabalhar até morrer, o trabalhador vai trabalhar até morrer. Não tem nada que o trabalhador mais odeie do que trabalhar, porque trabalhar na sociedade do capital é a sociedade de exploração, não é um trabalho livre, né, que efetive as minhas capacidades. Então, nessa pauta, houve a mobilização. A partir do momento que saíram as delações da JBS, que foi no interregno entre a greve geral e a ocupação de Brasília, houve uma subversão da pauta de mobilização. E a pauta de mobilização deixou de ter a preponderância do se a reforma passar, os trabalhadores vão trabalhar até morrer, e passou a abraçar a ideia das diretas já. E foi colocado na pauta da mobilização. E o segundo semestre de 2017, a partir dessa entrada da pauta democrática burguesa, parlamentar, né, preparando o terreno para as eleições, porque só pensam em eleições, não entendem que tem que mobilizar os trabalhadores hoje prescinde de eleições, né? As eleições, inclusive, às vezes atrapalham o processo de mobilização. Quando entrou em pauta direta já, no 2017, o segundo semestre foi de um marasmo completo. A classe trabalhadora não aceita essa pauta mais. E nesse primeiro semestre, aí temos que ter a clareza, a incorporação da campanha em defesa dos direitos democráticos, inclusive do presidente Lula, tem atravancado o processo de mobilização. As pessoas têm que entender que o que mobiliza as massas, objetivamente, nesse momento, é a condição objetiva de degeneração das suas condições de vida. E não uma ideia abstrata de uma democracia que está se perdendo, e, de fato, ela está se estreitando, mas a defesa das nossas liberdades democráticas não pode se dar no campo do direito e da liberdade democrática em si. Tem que se dar no campo da mobilização popular, pelas pautas concretas da classe trabalhadora e fazendo a crítica objetiva a todos os governos que fizeram contra a reforma da Previdência. Porque se não entender que a FHC
fez 2 contrarreformas, que Lula fez uma grande contrarreforma em 2003, fez mais algumas fez uma contrarreforma em 2005, Dilma fez em 2012, fez em 2015. Tendo a entender que a Previdência atual, e atualmente já 38% da população já não é coberta pela Previdência Social, porque já passou pelas contrarreformas. Né? A grande parcela da juventude, mesmo se não passar contra a reforma da Previdência, também não vai se aposentar, também não vai ter direito ao benefício previdenciário. Então, apenas defender a Previdência não é suficiente. Então, a gente precisa usar o sistema que está apodrecido, que está cada vez mais e mais parcelas da população rompem com esse sistema e pautar no debate, recolocar o debate do radicalismo político e abandonar as ilusões liberais democráticas, porque essas estão nos conduzindo para um isolamento sem tamanho e pavimentando o caminho para a ascensão da extrema-direita no Brasil, que continua operando. E Bolsonaro esteve nesse primeiro semestre numa posição muito confortável, que ele apresenta a contra-reforma da Previdência, que é impopular, não é uma reforma que é popular, ele perde popularidade também, mas ele se deu ao luxo de não sair em defesa em nenhum momento da contra-reforma. Ele não saiu em defesa da contra-reforma. Por quê? Porque tem um covil de ladrões que vai fazer de qualquer maneira, que está capturado pelo sistema das finanças, pela essa grande rapina do sistema financeiro que articula todo o sistema produtivo mundial, e faz, independentemente do presidente defender ou não. E ele fica apresentando decreto atrás de decreto totalmente estapafúrdios, e, obviamente, o Congresso derruba, o STF derruba outros, e ele se coloca na posição de antissistema. Ele é o presidente, e ele acusa o sistema e passa a mobilizar e convocar pequenas parcelas da população, né, 20%, 30%, mas que passam a ser um pelotão avançado de defesa da extrema-direita no Brasil, que pode não se consolidar com o Bolsonaro, mas começa a se organizar, se articular. E a esquerda continua chafurdada nesse liberalismo bocó, ingênuo, e levantando plaquinha, botando camisetinha laranja, fazendo teatrinho, e não entende que isso não pega, não cativa em nada a grande população. Pode cativar o quê? Pequenas parcelas da classe média e garantir um mandato, e garantir uma eleição, e garantir a expansão residual de uma base parlamentar de um partido como o meu, que é o PSOL. Mas não garante esse debate que está de fundo, que é o debate da guerra de classes. E a guerra não está, ela se trava, mas como um aspecto periférico no parlamento. O aspecto central é o dia a dia, o cotidiano da luta popular, é o cotidiano da luta dos trabalhadores. E nesse cotidiano a gente está perdendo terreno. Continuamos perdendo terreno. Por conta de quê? Por conta dessa hegemonia liberal que não fica restrita aos partidos. Ela rebate no sindicato, ela rebate no movimento popular, ela rebate nos aparelhos organizados da classe trabalhadora que poderiam estar fazendo essa relação direta com os trabalhadores. E é por conta dessa incapacidade de fazer essa tradução do momento político, que é de radicalismo, né, a população radicaliza no processo de interpretação das suas condições de vida, a esquerda não faz a tradução, não apresenta um radicalismo revolucionário. Na nossa avaliação, a necessidade de reconfigurar o debate da Revolução Brasileira, né, trazendo setores expressivos, primeiro da vanguarda política, consolidando uma vanguarda política, né, isso é um dado fundamental. Só é possível fazer esse enfrentamento se a gente tiver uma vanguarda política. Então, também não podemos cair em basismos e ilusões, né, em relação a isso. Então, desse ponto de vista, a gente precisa avançar, né, na consolidação de uma vanguarda política no Brasil, e o papel de aparelhos como o Grupo Expresso é fundamental para a gente ir da Revolução Brasileira, para a gente pensar a superação, o combate a essa hegemonia liberal que está dominando a esquerda, impedindo a gente de avançar. Muito bem, Maurício. Você fez aqui uma análise estrutural e eu pediria agora, para, se possível, você falar para a gente pontualmente, incidentalmente, você certamente lá no Dias deve estar olhando isso também, quais são os pontos principais do ataque ao trabalhador nessa reforma? O que foi aprovado ontem e o que isso representa concretamente? Você falou aí o panorama estrutural da guerra de classes, mas ontem especificamente, o que foi aprovado? Bom, Romos, algumas medidas foram aprovadas que mexem, por exemplo, né, a questão da idade mínima, ampliação da idade mínima, 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Para se aposentar agora não é mais apenas com a idade mínima ou tempo mínimo de contribuição, né, porque antigamente na atual regra, o trabalhador se aposentava ou pelo tempo mínimo de contribuição, que era de 15 anos, e agora aumenta no caso dos homens para 20 anos, no caso das mulheres permaneceu em 15, né. Então, ou por uma regra ou por outra. Então, o trabalhador poderia se aposentar. Agora, ele vai ter que ter os dois. Ele vai ter que ter a idade mínima, 65 anos homens, 62 anos mulheres, e vai ter que ter o tempo mínimo de contribuição.
20 anos os homens e 15 anos as mulheres. Na prática, ao ampliar para 20 anos, já vai jogar a grande parcela da população brasileira para a impossibilidade de se aposentar. Porque 40% de quem se aposenta hoje se aposenta apenas por conta da idade mínima. Não consegue nem ao menos contribuir durante 15 anos, porque isso precisa ter clareza do que é o mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho brasileiro tem uma rotatividade de 70%, uma taxa de informalidade de mais de 50%, daqueles que estão trabalhando, que estão no mercado formal, a média de contribuição anual é de 9 meses, então o sujeito ele não contribui durante os 12 meses, ele trabalha 9 meses, sai, vai fazer um bico, fica no seguro-desemprego, fazendo outro tipo de atividade, complementando renda, depois ele retorna, e 40% da população brasileira não, atualmente já só se aposenta por conta da idade mínima, não consegue nem ao menos atingir os 15 anos de contribuição. Então, ao jogar para 20 anos no caso dos homens, né, teve a negociação que era também no caso das mulheres para ser 20 anos, reduziu para quem manteve nos 15 anos, já joga uma nova parcela da população para a impossibilidade de se aposentar. Outro ponto, o valor dos benefícios vai cair drasticamente, porque muda a regra do cálculo do benefício previdenciário, e ao mudar a regra do cálculo do benefício previdenciário, o trabalhador que conseguir se aposentar, ele vai receber em torno de 70% a 80% daquilo que receberia atualmente. Então, reduz de maneira sistemática o benefício previdenciário. Acaba com a possibilidade do acumular dois benefícios. No caso, por exemplo, uma mulher viúva, né, que recebe o benefício previdenciário da morte do seu marido e também vai ter que ter o benefício que poderia também se aposentar, ela vai receber um dos benefícios e apenas uma parcela do segundo benefício. No caso da pensão por morte, uma redução muito drástica do valor do benefício pago. Não é mais a integralidade como era anteriormente, vai receber 60% do benefício do falecido, né, do valor, diante do cálculo, que já é um cálculo rebaixado, do falecido, com 10% de acréscimo para cada dependente, e não integraliza mais, a partir do momento que o dependente, né, o filho, no caso, atinge 21 anos, aqueles 10% ficava com a mulher, né, que recebia o previdente. Não, agora deixa de integralizar, ela passa a perder os 10%. Mudanças na questão, por exemplo, do fim da insalubridade, da periculosidade da insalubridade, que garantia a aposentadoria integral. Então, por exemplo, um sujeito que passa a trabalhar numa terceirizada de uma companhia elétrica no Brasil, no primeiro dia de trabalho, sobe num poste, né, num poste de eletricidade, cai, se lesiona, não vai mais ter integralidade da sua aposentadoria, ele vai receber uma parcela apenas. Acaba com o bônus que havia para esses setores de periculosidade e insalubridade. Enfim, movimento mexe na questão do próprio BPC, que dificulta o acesso ao benefício de prestação continuada. Um conjunto de mudanças que vai empobrecer generalizadamente a população brasileira e vai ampliar o abismo social. Esse é o ponto essencial. A gente avança no Brasil, e é numa tônica do mundo inteiro, não se trata mais de uma especificidade brasileira, avança para a degeneração das condições de vida, para o abismo social que vai se radicalizar, enquanto que uma pequena parcela da população brasileira vive muito bem, obrigado. E estreita, concretamente, a possibilidade de representação institucional. Desse ponto de vista, o teatro parlamentar cada vez mais se torna inócuo para fazer esse enfrentamento. Porque, e aliás, é preciso ter essa clareza, Romulo. Não, como eu já falei no início, não atrasou nem um dia. A partir do início de agosto, a reforma vai para o Senado, também vai cumprir os seus trâmites, e até mais ou menos setembro a gente vai ter aprovação dessa contra-reforma, porque eu não vejo, objetivamente, nenhuma mobilização dos setores que deveriam estar fazendo essa mobilização. E o setor específico que poderia fazer isso é o movimento sindical. Não tem outro setor que possa fazer esse enfrentamento político em relação à contra-reforma que não o movimento sindical. Mas o movimento sindical, os aparelhos sindicais estão completamente paralisados. Paralisados pelas suas ilusões, paralisados pela perda de arrecadação financeira, e estão apenas discutindo a questão da sua própria sobrevivência e não mais discutindo e virando as costas completamente para os dramas da classe trabalhadora e se estreitando a sua luta, o que vai fazer com que o seu fim não possa não ocorrer agora, mas vai ocorrer logo na sequência, porque o sindicato que não tem a classe organicamente vinculada a ele não tem nenhuma necessidade de existir e vai acabar sem o financiamento obrigatório que havia para o imposto sindical. Então, o movimento sindical, nessa escolha que está fazendo, nessa posição que vem tomando diante desse processo político de ficar aferrado às ilusões, pensando apenas a si mesmo, vai sofrer de uma morte lenta, deprimente, que vai ampliar a capacidade de crescimento da extrema-direita se a gente não conseguir
intervir nessa conjuntura, criando uma capacidade, um setor social, uma vanguarda política capacidade de fazer esse enfrentamento. Por isso a gente aposta, né, como Revolução Brasileira, nessa propositura que começa a articular um conjunto de pessoas a nível nacional que começam a formular, inclusive, sobre a estratégia e o programa dessa Revolução Brasileira. Quais são os caminhos? Também apenas enunciar a Revolução Brasileira é um momento, mas é necessário também aprofundar quais são os caminhos, quais são os meios, quais são as estratégias utilizadas. É nesse contexto que a gente pode evitar, porque passando a contra-reforma da Previdência, não para por aqui. Esse é o ponto essencial. A guerra de classes veio para ficar. Não tem mais essa possibilidade, como você sabe, na teoria da guerra tem a guerra total e a guerra parcial. O que a burguesia faz contra nós é sempre uma guerra parcial. A burguesia não pode nos aniquilar enquanto classe, porque ela necessita da classe trabalhadora para gerar mais valor e as taxas de lucro. Mas ela pode avançar muito na guerra parcial. E ela, enquanto não encontrar uma barreira sólida da classe trabalhadora, ela vai continuar avançando. Vai continuar avançando nessa guerra parcial, que a gente tem que fazer o quê? Buscar a capacidade de bloquear esse avanço da classe dominante, mas bloquear esse avanço da classe dominante preparando a contraofensiva. Se a gente não pensar na contraofensiva, não há guerra defensiva que resolva. E esse pacto que vem colocado como se a nossa única capacidade fosse resistir, é alguém que não entende da guerra, porque a guerra, a mera resistência, a mera posição defensiva, é uma posição derrotada na sua essência. A posição defensiva tem que, primeiro, ser ofensiva em alguns momentos, e no momento de denunciar o sistema parlamentar, é um momento de ser ofensivo, no momento de denunciar o liberalismo de esquerda e o liberalismo de direita, é um momento de ser ofensivo, e tem que reorganizar as forças durante a defesa para preparar a contraofensiva, e por isso que a gente já prepara o terreno da Revolução Brasileira. É nesse terreno que a gente vai ter que construir essa nova força política que rompa com as ilusões do passado, apresente uma nova perspectiva política e passe a conquistar setores sociais que vão começar a, inclusive, perder aderência ao bloco hegemônico que hoje está no poder. Porque toda essa contra-reforma da Previdência, a futura discussão da carteira de trabalho verde e amarela, a liquidação do patrimônio nacional, as novas crises financeiras, fiscais e cambiais que a gente vai viver inexoravelmente a partir do segundo semestre. O cenário de crise internacional começa a se armar também para o segundo semestre do ano, né, ou para o início do ano que vem, porque a própria acumulação de capital no centro capitalista também está truncada. Então, isso também vai repercutir concretamente. Tudo isso vai se armando no cenário de um momento de decisão política. E nesse momento de decisão política, os revolucionários, ou até mesmo os reformistas radicais, né, que entendem o que é a guerra, porque é isso, o reformista que entende a guerra é diferente do reformista ingênuo. E esse é o aspecto essencial que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos, preparar essa contraofensiva. Se a gente não estiver pensando lá na frente em como preparar essa contraofensiva, a gente vai ser aniquilado nesse processo. Eles podem não aniquilar a classe trabalhadora, porque nunca vão fazer, mas determinados setores da vanguarda política podem ser aniquilados num processo de endurecimento do regime, que não é para agora, não é para esse ano, não é para o ano que vem, mas que o caminho das situações extremas está sendo montado na contra-reforma da Previdência, na carteira de trabalho verde e amarela, que é uma nova fronteira que o Paulo Guedes já anuncia, esse ministro que é um vendilhão, é um office boy de Washington, que veio para fazer o serviço dos Estados Unidos no Brasil. Então, todos esses ataques que estão sendo colocados precisam encontrar uma força que entenda o que está por trás disso, que entenda quais são os passos que a classe dominante está tomando e que se posicione, se reposicione na crítica ao liberalismo de esquerda, porque é impossível reconstituir uma força crítica ao atual sistema político, ao atual momento político brasileiro, se não fizer a crítica ao que foi concreta e objetivamente todos os governos que por aqui passaram. Por isso que não podemos ser uma mera defesa também como uma defesa de um passado idealizado, porque o passado idealizado vai a cada momento ser liquidado nas condições objetivas novas que vão jogando os setores da classe trabalhadora numa nova condição de trabalho, uma nova condição de vida extremamente degradada e que vai exigir soluções extremas, seja por parte dessa direita que já está se articulando e por parte de uma tradução de esquerda que precisa ser gestada no sentido da Revolução Brasileira, reconstituir esse debate. Maurício, a gente falou aqui da importância do teatro parlamentar para levar a esse resultado, né, e a essa dormência nas massas que estão sendo atacadas numa guerra de classes, como você bem coloca. Qual a importância que você dá, não só para a atuação parlamentar diretamente, mas para os veículos de comunicação associados a essas pessoas que ajudam a disseminar
essa ilusão na luta, se a gente pode chamar de luta, para mim é uma simulação, um telequete, mas a luta parlamentar e as ações do judiciário, e aí não é só o PT, se a gente pensar, o Marcelo Freixo, né, o deputado estrela da bancada do seu partido, já falou que entra lá com mandado de segurança no STF, e essas iniciativas, né, entre aspas, elas são sempre amplamente repercutidas pelos veículos que nós aqui chamamos de piguinho vermelho, né? Ele repete todos os vícios do PIG, mas em menor escala, e junto, você mencionou aí a expressão guerra híbrida, que é tão cara que a gente, eles atuam em pinça, né? Eles pegam a pauta, mesmo em vez de subverter a pauta é A ou B, e aí um fala mais A, o outro fala menos A, mas é A, né? Você não tenta sair daquele combinado. Um fala que é bom, o outro fala que é ruim, um fala que é ruim, o outro fala que é bom. Nunca tentando subverter e sempre desempenhando o papel escrito pra gente nesse roteiro. Como eu falei, é um campeonato que já está, o resultado, eles já estão com a mão na taça e a gente está indo cumprir tabela, né, sem questionar o campeonato em si. Qual a importância que você dá, então, para o mercado de opinião para chegar a esse efeito do espectro total, como se fala na guerra híbrida? Rômulo, a gente tem que resgatar o brisolês na política. O brisolês na política, não sei se todos os pré-sonautas lembram, era o seguinte: o Brizola era perguntado sobre A e ele falava sobre o que ele queria. E se a pergunta se ele era feita de maneira canalha, ele ridicularizava o jornalista que tinha feito. Ele nunca estava preso à pauta da classe dominante. Então, nesse caráter específico, ele tem que resgatar essa posição do brisolês na política. E quando Marcelo Freixo, do nosso partido, tem essa posição, é uma posição que contribui para as ingenuidades, para as ilusões, e pavimenta o caminho da extrema-direita. Na nossa avaliação, claramente é isso. Essa posição, inclusive de alguns aparelhos de mídia, que continuam reproduzindo esse tipo de telequete, como você bem disse, de fato é um telequete mesmo, uma simulação sem tamanho, né, onde se simula, e aliás, quando dá um quebra-pau, uma porrada no parlamento, um xingote, isso é do jogo parlamentar. Não tem novidade nenhuma. As pessoas se surpreendem, acham que de fato agora está acontecendo algo no parlamento. Não, cabe ao parlamento, pode ter gusparada, como o Jean Willis fez no deputado, que era, inclusive era o Bolsonaro na época, né? Pode ter o que quiser, não vai mudar nada. Não muda nada. O parlamento, nesses termos, não muda nada. O parlamento que não está pressionado pela população organizada não tem efetividade nenhuma, a não ser cumprir os interesses da classe dominante. E quando esses setores da esquerda assumem essa posição de absorver a pauta que é dada pelos aparelhos, aí sim, os grandes aparelhos de comunicação, porque a postura da Globo, da Rede Globo, na questão da reforma da Previdência, ou da Globo News, se assiste os jornalistas da Globo News, parece que eles estão numa preparação de guerra, quando eles falam da Previdência. O clima é de que eles estão diante de uma guerra, eles entenderam o cenário. Eles entenderam, eles estão fazendo o serviço deles. O problema é essa esquerda liberal, né, no parlamento, nos deputados do PSOL, e aí difere claramente qual é a postura, por exemplo, do Glauber Braga, no Rio, no limite do que é o parlamento, ao menos tensionando, chamando de juiz ladrão, algo que pode, de fato, ter aderência popular. Isso, de fato, coloca a aderência popular. Né? E o deputado Marcelo Freixo, que fica nessa ilusão dos vamos recorrer, e vamos fazer, e daí faz uma live, e daí fala, e daí fica numa posição moral de que isso vai acabar com as nossas vidas, e não tem uma análise, um diagnóstico da crise e o entendimento, porque essa posição parlamentar, que é uma posição privilegiada, porque tem muita audiência, tem muita capacidade de criar estrutura de comunicação, né, tem recursos, utiliza disso para fazer o jogo que, na prática, mesmo simulando ser de esquerda, faz o jogo da extrema-direita, ao pavimentar o caminho da ascensão da extrema-direita nessa ingenuidade de achar que a mera defesa do direito, sem fazer esse processo de crítica radical ao aumento político, pode articular os setores populares. Então, esse telequete do parlamento nos dificulta muito. E os aparelhos de mídia que não entendem isso e não fazem esse debate na contrapelo, na contracorrente, também contribuem para esse cenário. A gente, então, temos que entender muito claramente isso. Inclusive, e as próprias organizações de esquerda, que já começam a se movimentar, inclusive do meu partido, se começam a movimentar pensando única e exclusivamente nas alianças eleitorais do ano que vem, achando que ganhar uma prefeitura ou ir para o segundo turno numa prefeitura pode garantir algo nesse cenário. Vai fazer o quê o partido de esquerda ganhando uma prefeitura num cenário de destruição completa do orçamento público?
num cenário de destruição completa do patrimônio público que poderia dar alguma capacidade nas empresas estatais de fazer política pública. Achar o quê? Que vai apresentar um projeto de racionalização da economia capitalista é uma grande ilusão, como é a maioria dos projetos que vão se gestando da esquerda liberal na ideia de que vão gerir alguma prefeitura, tentando repetir o passado das experiências que já se mostrou desastradas da gestão participativa do PT nos anos 80 e 90, principalmente a partir dos anos 90 e dos anos 2000. Não teve capacidade nem ao menos de criar a dita participação e organização popular. Não criou isso, tanto que o avanço das igrejas evangélicas, as camadas mais populares, é um sintoma dessa degeneração, porque tem algo essencial. O que a população busca numa igreja? Primeiro, busca uma rede de acolhimento de emprego, porque o pastor, ele tem o pequeno empresário, ele tem todo mundo que dá suporte para aquele sujeito que vem desempregado conseguir um emprego, mas não busca apenas isso, ele busca um ideal de transcendência, porque se a vida objetiva é muito ruim, e de fato as condições de vida objetiva são muito ruins, o pastor vai lá e oferece o reino dos céus, uma ideia que mexe com o subjetivo desse sujeito. E ele se cativa tanto que ele pega de um salário miserável e dá 10 a 15, a 20, a 30% do seu salário, coloca na igreja. E o que a esquerda oferece para os trabalhadores? Oferece um ideal cínico do mero direito de uma digestão moral da pobreza, que é oferecer algum tipo de política social que não dá conta de enfrentar a degeneração concreta do objetivo das condições de vida e a perda sistemática de propriedade das camadas médias, que perderam propriedade e perderam poder político, por isso que estão se radicalizando. E se só encontram a direita como voz crítica, se radicalizam pela direita. É óbvio, só vão poder se radicalizar pela direita, enquanto a gente não constituir um campo político, né? E os aparelhos de mídia, como vocês fazem no Grupo Expresso, é fundamental fazer essa denúncia, furar com essa hegemonia do pensamento liberal de esquerda. É nesse sentido que a gente tem que construir essa discussão pela Revolução Brasileira, essa propositura com formulação, não é uma mera propositura de garganta, mas tem formulação, tem interpretação do que está se passando no Brasil, tem recuperação de uma tradição histórica. Então, por exemplo, a Angélica Lovato, que participa aqui do programa, resgatando, o próprio Nildo Rix, resgatando a tradição pré-64, que era um momento de se pensar, por exemplo, o movimento sindical estava altamente mobilizado. A gente pega, por exemplo, a Central, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que hoje, historicamente, é dominada por setores completamente vinculados ao dito peleguismo, né? Não tem nenhuma atuação política. No pré-64, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria estava com direção de uma aliança entre o PDT de esquerda e os comunistas. Era esse o cenário pré-64, um cenário que foi gestado desde a década de 40. Não foi uma coisa que se gestou rapidamente. Teve um longo período histórico. E o que se abriu no Brasil, e eu trouxe no início das greves, é um momento político de agitação política que não vai parar. Porque as greves não vão parar. E a greve, como já diria Álvaro Vieira Pinto, que foi um dos autores dos Cadernos do Povo Brasileiro, Por que os ricos não fazem greve, né, que é esse momento histórico pré-64 fundamental para entender o Brasil, onde se discutia a Revolução Brasileira, Álvaro Vieira Pinto já colocava que os ricos não fazem greve porque não trabalham. E toda a greve é um momento de desalienação, é um momento onde o trabalhador deixa de trabalhar para o outro, deixa de trabalhar para o capitalista e passa a trabalhar para si mesmo. Então ele ganha consciência. O ganho de consciência é um ganho objetivo, ele precisa ter um movimento objetivo, um movimento político, um movimento real, né, para poder ter um ganho de consciência subjetiva. E nesse momento onde os trabalhadores voltaram a fazer greve no Brasil, e voltaram a violentamente fazer greve, ano passado, Romulo, um dado essencial para a gente entender, a falência dos aparelhos sindicais. De cada 10 greves do setor privado, e aliás, metade das greves são no setor público, metade das greves no setor privado, 1.500 greves no passado. Um patamar elevadíssimo de greve. De cada 10 greves no setor privado, 7 são no setor terceirizado. São os trabalhadores terceirizados fazendo greve, sem representação sindical. Os trabalhadores estão se organizando nas bases. A questão é qual é a direção política desse processo. Esse processo que há um movimento em curso na sociedade brasileira, as formas organizativas vão sendo gestadas, tanto pela direita, quanto pelas formas proletárias, populares, que também se organizam, mas qual é a direção que vai conduzir a necessidade dessa contraofensiva? Porque esse projeto da classe dominante é um projeto extremamente antipopular e que vai perder forças. Vai perder forças e perde forças de um lado e, ao mesmo tempo, organiza um setor social para fazer uma vanguarda política de direita, extrema-direita no Brasil, preparando o terreno para um avanço ainda maior. A esquerda precisa se recolocar nesse cenário. Então, todas essas forças, seja no parlamento,
seja na mídia, seja no sindicalismo, seja no movimento popular, seja nos partidos, nas prefeituras, vereadores, que continuam alimentando as ilusões do liberalismo, continuam alimentando as ilusões na lógica liberal da condução da política, que é a representação, e não fica apenas na questão do cretinismo parlamentar, como bem colocou Marx e Lenin, fica no seu caráter mais moderno, que é tentar resumir a esquerda a uma defesa das diversidades. A esquerda não é a defesa das diversidades. E, aliás, diante das condições objetivas degeneradas da população brasileira, onde objetivamente não há possibilidade nenhuma da população pobre brasileira ter uma liberdade individual ou uma riqueza subjetiva, como coloca o existencialismo, um ganho existencial, um ganho enriquecimento subjetivo, não há possibilidade alguma da população popular ter isso. E o povo brasileiro olha para os costumes liberais da pequena burguesia brasileira, que se diz adversa, e vê como uma ofensa para a sua condição de vida miserável. E por isso que passa a acreditar no pastor, passa a acreditar na mamadeira de piroca na campanha eleitoral. Porque essa esquerda que se resume a ser uma defesa das diversidades, ou ser uma mera esquerda representativa no parlamento, é a esquerda cativa do liberalismo. E a esquerda cativa do liberalismo amplia o terreno do crescimento da extrema-direita nas camadas populares, sendo que as camadas populares brasileiras, a população proletária brasileira, não é de direita na sua essência. Ela não defende privatização dos serviços. Ela não defende a estrangeirização da economia. Pode fazer qualquer tipo de pesquisa da população mais pobre do Brasil. Ela é nacionalista. Ela defende o patrimônio nacional. Ela defende o direito público. Ela defende a saúde pública. Ela defende a educação pública. Ela defende o público. Então, a gente está conseguindo fazer, olha o que é a miséria da esquerda que está colocada hoje como hegemônica no Brasil. Estão conseguindo ampliar o terreno do crescimento da extrema-direita nos setores populares, numa população que tem a pegada, o público e o nacional. Então, esse é um ponto essencial para a gente romper. Então, o nacionalismo revolucionário é força indispensável para reconstituir essa entrada nas camadas populares do Brasil, porque é a partir desse vínculo sólido de um setor popular, né, da classe trabalhadora, que rompeu com determinada experiência histórica, a gente pode reconstruir outro tipo de experiência, outro tipo de vanguarda política, outro tipo de militante político, que tem que ser um militante muito mais ousado, muito mais capacitado no entendimento, tem que estudar, não pode ser mais essa coisa horrorosa que começou a vigorar no Brasil, que ninguém mais estuda, é tudo de orelha. Então, a gente precisa muito solidificar uma vanguarda política para fazer esse enfrentamento, bom. A gente avança no Brasil e no mundo todo para um momento de decisão, porque até a palavra crise, né, essa que agora está na boca de todo mundo, no grego vem do crises, é momento de decisão. A palavra, na sua origem, é momento de decisão. E é nesse momento de decisão que a gente vai ter que atuar. Muito bem, Maurício Molinari. Muito obrigado por esses esclarecimentos que você trouxe aqui. E, mais do que a análise, você trouxe a proposta de ação com a qual eu estou totalmente de acordo. Não, obrigado aí pelo espaço, né? Excelente, eu já acompanhava o Duplo Expresso, passei a acompanhar pelas presenças do Nildo Orix aí, e acho que é um espaço fundamental para a gente constituir esse novo radicalismo na esquerda brasileira, porque se a gente não tem capacidade hoje de estar nos aparelhos sindicais, porque de fato estão dominados, se não temos capacidade de ter o domínio dos aparelhos partidários, a gente tem essa capacidade fundamental de construir esses aparelhos de mídia, né, de fazer esse enfrentamento que vão ganhando caráter de massa e vão conquistando setores que passam a reproduzir essa perspectiva política que é fundamental para entender os novos tempos e atuar nos novos tempos, porque são tempos que vão exigir muita firmeza e muita solidez na nossa atuação política. Eu não sei se você estava acompanhando o início do programa, mas eu mostrei aqui o depoimento de alguém que começou a nos assistir apenas um mês atrás. A gente teve um grande crescimento aí no último mês, inclusive a gente está com audiência muito boa, estamos aí com quase 1.300 pessoas nesse horário aí da manhã. Os números oficiais do YouTube que a gente acha que é batizado, mas enfim, pelo menos eles estão dando pelo menos isso aí. Uma pessoa falando da dificuldade que ela está tendo nas últimas semanas, porque ela acaba se sentindo um pouco desesperançosa quando ela sai daquela ilusão das sucessivas flautas mágicas tocadas por esses mágicos do parlamento, né? Enfim, esse pessoal que está mesmerizando, hipnotizando as pessoas. E eu falava, né, que a gente precisa se apoiar nesse momento, até dividir experiências, como é que a gente passou por esse luto quando a gente descobre, né, o luto que a gente tem que fazer quando a gente descobre que há pessoas
que a gente supunha estarem do nosso lado, de esquerda, que na verdade participam do teatro, do telequete, são parte necessária do golpe e desse ataque à classe trabalhadora brasileira, mas que no longo prazo, quem passa por esse despertar, quem sai lá daquele casulo da Matrix, ela não quer voltar, certamente não quer voltar, mas o início ali é quase como uma abstinência de um dependente químico. Como a gente está tendo mais e mais gente vindo aí, e até esse depoimento espontâneo da pessoa falando por essa dificuldade que está passando, eu tenho perguntado até para as pessoas como que elas fazem para se animar e continuar na luta. E a gente vê que você é uma pessoa extremamente engajada. Então, como uma última pergunta, eu queria te perguntar o seguinte: você quando que você passou por essa percepção? Acho que você, como já está militando há muito tempo aí, o luto, se você passou por essa experiência de fazer do luto, do desmame, de deixar de acreditar naquele teatro parlamentar, e até no judiciário, como que você fez para superar isso naquele momento e o que te anima ainda a continuar na luta, sabendo que o nosso prognóstico é muito difícil, né? Muito difícil a gente conseguir virar, mas logicamente que a gente não vai desistir. Então, o que faz você não desistir e continuar no debate público? Vamos, mesmo no momento da tragédia, é possível tirar ensinamentos. E os ensinamentos só podem ser tirados na análise da história. O nosso terreno de luta é o terreno da história. Por isso que as teorias pós-modernas, existencialistas, o primeiro elemento que elas destroem é o elemento histórico. A única coisa que existe sou eu, né? Se fere a minha existência, eu serei resistência. Só apenas o indivíduo. E o indivíduo na história, o indivíduo sem história é um indivíduo sem sentido. E por isso que só lhe resta o nada existencial e o drama, né, do sofrimento e da ausência de perspectiva. Qual é a superação do luto, no meu caso, mas no caso, o luto se supera na ação política. O luto se supera na ação política. Há um momento de reflexão, um momento de internalização da crítica, né, de entender essa ruptura necessária, porque é a ruptura do amadurecimento político, e, aliás, é muito interessante que amplos setores vão entrar na política orientados pelo signo do amadurecimento político e não mais pelo signo da ilusão. Isso é muito bom do ponto de vista político, apesar de que a gente possa olhar o cenário e ver que não é muito ruim aí pela frente, mas esse é um dado bom. É um dado bom porque amplos setores se desiludem com o passado e alguns deles continuam agarrados ao passado, tentando desesperadamente reeditar um passado que não existe mais. Esse é o aspecto neurótico da ausência de saber lidar com o luto, né, de avançar do luto para uma outra posição. Esses setores vão ficar no passado da história, porque a história ela se move inexoravelmente. E esses setores que não conseguem superar a sua posição antiga vão ficar pendurados pela história. E aqueles que conseguem superar esse momento de desilusão, superar esse momento de desencantamento, né, vão ter que assumir, obviamente, na condição objetiva, não é uma mera posição subjetiva, então atuar politicamente. O expressonauta que está nessa condição, eu sugiro que vá para a luta política, né, que faça a luta política é fundamental, é a política, e obviamente estudar a história, estudar qual é a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, qual é o desenvolvimento histórico da vanguarda brasileira, quais são os nossos debates, quais são as nossas raízes históricas. A partir disso, esse militante, né, no meu caso, ele começa a encontrar uma posição no mundo, não é mais uma escolha individual, né, nesse mito liberal de que eu posso escolher o que eu quiser dentro de determinadas possibilidades. Não se trata mais disso, se trata de uma posição política referenciada num projeto histórico. Um projeto da classe trabalhadora que está em curso há muito tempo, desde a Revolução Francesa, né, no seu período de reação, desde a Primavera dos Povos, em 1848, onde a classe trabalhadora saiu em luta, foi derrotada, mas saiu em luta. E a grande conquista daquela derrota foi a perda das ilusões, como bem disse Marx. E a partir da crítica daquele processo é que pôde-se avançar no processo seguinte. 1871, Comuna de Paris, também derrotado, com um governo de mais de 70 dias do proletariado, da Guarda Nacional, rompendo com essa miséria antimilitarista dessa esquerda liberal, que acha que tudo que é militar tem que ser repudiado. Pelo contrário, a gente tem que fazer um debate profundo sobre os militares no Brasil, nacionalistas, os militares nacionalistas, as forças populares militares, os praças que sofrem condições de exploração gigantescas, que morrem na guerra de classes, morrem e matam na guerra de classes. Temos que fazer esse debate. Então, 1871, a Comuna de Paris, esse processo histórico fabuloso, onde a Guarda Nacional Parisiense
deixa de lutar contra os trabalhadores alemães, prussianos, naquele momento, e volta os fuzis e as baionetas para a própria burguesia francesa, também derrotada após isso, mas que foi colocando um conjunto de perspectivas, um conjunto de experiências interpretadas teoricamente, porque sem teoria não se vai nem na esquina, sem teoria revolucionária não existe revolução, que vão criando terreno para o amadurecimento político da classe trabalhadora com 1917, com Lenin, na Revolução Russa, que é um momento de vitória e a manutenção do poder, que vai se refletir no Brasil, com todos os processos revolucionários derrotados, e a maioria deles derrotados na nossa história, mas com a Revolução Cubana em 59, que vai colocar para a América Latina a perspectiva revolucionária, coisa que não estava dada, que até então até os partidos comunistas diziam que não tinha revolução, não tinha possibilidade alguma de revolução. Vai lá, movimento 26 de julho, 1953, o assalto ao quartel Moncada, onde Fidel Castro organiza 80 e poucos revolucionários para assaltar o quartel Moncada, a maioria um assalto frustrado que a maioria são presos, Fidel é preso, escreve na cadeia A História Me Absolverá Você do Direito, um texto fantástico, Fidel é advogado, vai lá, escreve a sua defesa, escreve um programa da Revolução Cubana, na cadeia, A História Me Absolverá é um programa da Revolução Cubana, depois volta para Cuba, vai para a guerrilha armada, vence, mesmo com a superioridade militar, vamos. Ampla superioridade militar, porque é o seguinte, como você eu acompanho o Duplo Expresso, você é um sujeito que gosta de entender a guerra, eu também, eu gosto muito de ler sobre a guerra, eu acho que a guerra é algo fundamental para entender a política. A função da gente entender a guerra é pensar qual é a estratégia de guerra do bloco dominante e como a gente pensa uma guerra de uma contra-ofensiva diante disso. Fidel, Ho Chi Minh, no Vietnã, são intelectuais da guerra, escreveram sobre a guerra de guerrilha. Che Guevara foram entender, diante do poderio militar norte-americano, como fazer o enfrentamento. Então, essa trajetória histórica que a gente tem que se apropriar, deitar raiz sobre a história dos trabalhadores, sobre como isso se repercutiu no Brasil, como se especificou nos debates brasileiros, como a gente sempre foi abortado, né, no início do debate, 64, no momento de aborto do processo histórico que estava se maturando, a esquerda brasileira pautando o nacionalismo revolucionário, avançando, amadurecendo, foi interrompido. A retomada disso vem pela via do liberalismo, não vem pela via revolucionária, que vence o processo de redemocratização. A crise da ditadura é aquilo que era o mais adequado para o capital no momento, que era o seguinte: o investimento de longo prazo da ditadura militar estava maturado, as usinas hidrelétricas, as rodovias, era a hora de liquidar o patrimônio, então por isso que o liberalismo era a melhor forma de operar isso, tinha que inclusive acabar com aquele embrião, aquele nacionalismo que ainda se colocava nas Forças Armadas brasileiras. Então, a abertura comercial comandada por cima pelo liberalismo, que vai liquidar a propriedade do patrimônio brasileiro, vai liquidar os direitos sociais, vai conduzir esse processo de degeneração. Nesse momento, quando caem as ilusões, primeiro, da contra-revolução burguesa, que se exauriu com a ditadura militar, a transição democrática vai exaurir a ilusão do liberalismo no Brasil, né, com esse longo ciclo histórico de mais de 50 anos, né, de transição da ditadura para a democracia. É nesse momento que a gente vai ter que fazer a crítica ao que foi a contra-revolução burguesa, fazer a crítica ao que foi a condução liberal da manutenção desse domínio burguês do Brasil e apontar para um projeto que está para ser gestado, tem que ser pensado, tem que ser formulado. Isso é um esforço de muitas pessoas, então é um esforço de formulação de muitos. Como a gente vai fazer isso? E nesse contexto, Romulo, a gente rompe com o luto. Quando a gente coloca, não no sentido de missão religiosa, mas no sentido de missão de classe, de que estou assentado no terreno da história. Não sou enviado por Deus, como também alguns se movem, né, nessa perspectiva, mas estou assentado pela história, pela compreensão da história, e diante da compreensão da história, da posição que eu ocupo nessa história, eu me coloco na luta política. E me coloco na luta política muito bem, obrigado, sem as ilusões do passado. Milhões estão fazendo essa ruptura. Alguns mais aceleradamente, outros mais lentamente, e alguns não vão fazer. E é contra isso a gente vai ter que fazer o conflito político. Porque o conflito político não se dá em abstrato, ele se dá em concreto. Ele se dá contra as forças objetivas que se colocam no processo. Então, o nosso processo é de enfrentar a extrema-direita no Brasil, é de enfrentar a extrema-direita no Brasil, mas é de fazer a crítica também ao liberalismo de esquerda, porque se não fizermos a crítica ao liberalismo de esquerda, a sua condução, seja no seu viés do cretinismo parlamentar, seja no seu viés das ditas pautas identitárias, né, que também confundem a classe trabalhadora,
não tem apego popular. Eu não estou dizendo que a questão da mulher não é fundamental para discutir a mulher proletária. A questão do negro, uma classe trabalhadora que se funde da escravidão, que se forma da escravidão, é fundamental, mas sob um ponto de vista de classe, botando nesse terreno da história e botando posição política. Nesses termos, Romulo, a gente começa a sair do luto, porque o luto é um momento necessário. Não vamos nos desesperar com o luto, porque o capital, inclusive, ele criou a indústria do tarja preta, porque ele joga as pessoas no luto permanente e criou o tarja preta para lucrar em cima. Tarja preta, igreja, terapias holísticas, tudo isso é uma forma de evitar algo essencial. Tem que deixar algo para trás. E o que tem que ser deixado para trás é o liberalismo. O liberalismo tem que ser deixado para trás para a gente assumir uma posição madura e revolucionária ou reformista radical diante desse cenário que está colocado. Porque se a gente não assumir isso, vamos aí, a gente está num cenário muito complicado. Mas é das contingências da luta política. Quem está na chuva é para se molhar, não pode ter dúvida disso. A gente está para fazer a disputa política de peito aberto, publicamente, falando cada vez mais para mais pessoas, e é assim que a gente vai poder conquistar uma virada de jogo, a contraofensiva. A gente vai gestar a contraofensiva diante do avanço da classe dominante sobre os trabalhadores. Olha aí, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você veste esse figurino revolucionário 24 horas por dia, 7 dias por semana? Porque você demonizar e terapias holísticas e tal, o pessoal não aguenta. O pessoal tem que ir ao cinema, o pessoal tem que ter o carinho da família, alguma coisa. Tudo bem, a religião é o ópio do povo, no sentido de um anestésico, enfim. Alguém aguenta, sem essa válvula de escape, alguém aguenta esse figurino revolucionário seu aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, Maurício Molinari? Não, eu não tenho problema nenhum com quem vai lá e busca sua terapia holística, com quem vai lá na sua igreja, quem busca, não há problema algum. A questão é uma só, é não ter uma relação neurótica com essas práticas. Porque o que o mundo se faz, as nossas relações cotidianas se fazem aqui e agora, são objetivas, são materiais. Então não tem problema a posição individual das pessoas diante desse mundo, que é um mundo da alienação. O mundo da alienação, ele é complicado de ser enfrentado. Cada um vai na sua válvula de escape, mas o que de fato não pode nos fazer transitar por uma outra posição é não colocar isso como centro da nossa vida, colocar isso como um momento necessário e tudo mais, que as pessoas buscam, não tem problema nenhum com isso, mas que a gente tenha que avançar nos colocarmos objetivamente no mundo, nos posicionarmos diante dessa conjuntura, topando perdas, porque qual é a grande tônica, inclusive, desse cretinismo parlamentar, nessa sua roupagem moderna? É a infantilização da política, Romulo. É uma infantilização permanente da política, porque pegam camadas da dita esquerda que não querem amadurecer, querem continuar permanentemente numa posição de angústia, porque não querem abdicar da sua infância, da sua posição infantil diante do mundo, esperando alguém para nos salvar, né? Então a gente vai ter que se colocar, romper com essa infantilização da política que está colocada no cretinismo parlamentar, é produto disso, dessa incapacidade de romper com as ilusões do passado e enfrentar o luto. Então não há problema nenhum desses momentos que a gente possa buscar numa sociedade da alienação que é brava, aí na própria psicanálise, tem muita gente que vai deita no divã, eu, no caso, deito no divã também, é o meu ópio lá, né? Eu sei os limites daquilo, mas, obviamente, que é para encarar a luta maior que a gente está inserido, é nessa luta maior que a gente pode, de fato, encontrar um rumo para trilhar e para poder nos colocarmos como sujeitos históricos, que é isso que nós somos, mais do que indivíduos, como o liberalismo quer passar, né? Somos apenas um voto numa urna, um indivíduo, cada indivíduo um voto, ou como o liberalismo fala, o único ente de razão é o indivíduo, então é só o indivíduo que tem que ser respeitado. Não, nós somos parte da classe trabalhadora, somos parte da nação brasileira, e é nesse contexto que a gente vai ter que se inserir para afirmarmos aquilo que é o essencial, que é o indivíduo coletivo, que é o indivíduo revolucionário, esse que se insere num projeto totalizante. E qual é a tônica do liberalismo e da pós-modernidade? É romper com a totalidade, é fazer análises parciais, é nos colocar numa posição individual, isolada, e essa posição é produtora de angústia, porque eu não tenho dúvida, Romulo, que essa epidemia da crise inicial que está colocada na juventude tem muita relação com a promessa do empreendedorismo e do empoderamento, que foram as duas promessas do liberalismo. O liberalismo no Estado prometeu o empreendedor, né? Inclusive com a presidenta Dilma criando o microempreendedor individual e todas as formas patéticas e ridículas de se adequar à ordem burguesa. E do lado da esquerda, essa ideologia medíocre do empoderamento,
Que deu no quê? Deu nessa massa de desesperados que agora estão tendo que tomar o seu remedinho para sobreviver. E nada contra isso, mas que mudem de posição. Que mudem de posição, porque a gente vai precisar de muita gente para fazer esse enfrentamento, um enfrentamento de grande magnitude. Porque a guerra, Rômulo, condensa momentos de confronto final. E não é agora ainda, não está colocado esse confronto final, mas vai se gestando. É um momento de preparação, e mesmo nos momentos onde a gente está nessa posição de defesa e ataque, né, de se colocando em algumas ofensivas, é um momento de preparação. Momento de preparação, momento de estudo, momento de organização, momento de pensar esses aparelhos de mídia, como você está colocando aqui, que é um esforço importantíssimo para a gente pensar, para a gente falar para muita gente, né? A gente na Revolução Brasileira também faz isso, né? Você sabe, a gente tem alguns instrumentos de comunicação. É fundamental esse esforço que a gente vai superar essa posição do luto e vai adentrar em novos tempos. Nesse ponto, inclusive, eu vou fazer um merchan aqui de vocês, porque eu não sei se tem um canal específico da Revolução Brasileira, mas tem um canal específico do IELA, e há muito tempo já, aqui há umas 2 ou 3 semanas, eu coloquei como canal associado lá no Duplo Expresso. Então, quem for na home do Duplo Expresso, olha só, tem aqui na direita o portal do Rubem Gonzalez, o canal da Cibele Laura e IELA, Universidade Federal de Santa Catarina, e outro aqui do Antônio. Nesse caso aqui, o Maurício, tem um canal específico da Revolução Brasileira, ou vocês concentram essa produção de audiovisual lá nesse canal do IELA mesmo? Não, tem o canal da Revolução Brasileira no YouTube, que é Revolução Brasileira mesmo, tem as nossas páginas, né, no Facebook, mas o mais importante, vamos dizer, é esse chamado aí que a gente vai cada vez mais fazer para que as pessoas sejam consumidoras da nossa produção, mas que também se colocam como militantes políticos. É nessa virada aí, inclusive os pré-sonautas, né, se colocando como militantes políticos. Porque você sabe muito bem o peso que tem o liberalismo de esquerda no Brasil, o peso que tem essa rede de influência gestada nas universidades, nos sistemas de pós-graduação, que vão orientando a forma de pensar, né, que tem o epicentro de formulação na Universidade de São Paulo, na USP, que vai irradiando para todas as universidades. Tudo isso é muito difícil de ser enfrentado, e a gente vai ter que fazer um esforço muito grande de milhões, então, a acompanhar o canal, a produção, as intervenções, mas também ser como diria o Guerreiro Ramos, um grande intelectual do pré-64, que também foi outro que foi esterilizado do processo político brasileiro, né, na redemocratização, a sociologia em mangas de camisa, um intelectual militante, né, uma posição militante, que essa é a posição que a gente vai ter que reivindicar aí nos próximos tempos. Os tempos exigem, os tempos formam, mar calmo, como já diz o ditado, mar calmo não faz bom marinheiro, e agora é a hora, nessa guerra de classes, da gente ver quem são os bons quadros políticos para enfrentar esse cenário, que é um cenário devastador, e do ponto de vista individual, só para não perder daquele do fio da meada, do ponto de vista individual não tem ninguém que vai se salvar. Quero deixar bem claro, porque a degeneração de todas as condições de vida, que não podem ser bloqueadas pelo liberalismo de esquerda, vão colocar mais e mais pessoas, inclusive da juventude de classe média brasileira, que é essa que acaba consumindo mais teoria e política, vão colocar a degeneração das condições objetivas de vida. Vão colocar, não tenham dúvidas. O que é a gente pensar um engenheiro que se forma hoje numa universidade, um advogado que se forma hoje numa universidade, né, que era o sonho liberal dos anos 80 e 90, me formar no ensino superior e trabalhar e abrir meu escritório e virar um profissional liberal e ter a minha liberdade garantida, vão ter que trabalhar, se conseguirem emprego, numa grande multinacional, recebendo seus R$1.500, R$2.000. É a tônica dos novos tempos, de forma generalizada. Quem está se formando nas universidades, que sai com aquela ilusão, a ilusão está se desmanchando em 1 ou 2 meses de mercado de trabalho. E é nessa desilusão que vai ter que se colocar outro tipo de postura. Né? Mesmo os engenheiros, quando não, tem que voltar para o sistema de pós-graduação para ganhar uma bolsa. E, aliás, por que a juventude sai em marcha tão fortemente como saiu no dia 15 do mês passado, né, se não me engano? Por que sai com tanta força? Porque Bolsonaro cortou a verba salarial desses setores. Não se trata de uma defesa abstrata da educação, como o liberalismo quer tratar. Se trata das defesas das condições de vida objetiva das pessoas.
porque o sujeito não consegue mais inserção nenhuma no mercado de trabalho, destruído por esse liberalismo e radicalizado pelo ultraliberal Bolsonaro e Paulo Guedes, não consegue nenhuma inserção no mercado de trabalho e volta para o seu pós-graduação para ganhar uma bolsa miserável, congelada desde 2008, R$ 1.500 no mestrado, R$ 2.200 no doutorado, e quando se ameaça cortar essa bolsa, as massas saem em marcha. Por quê? Porque a bolsa tem caráter salarial nesse contexto de degeneração das camadas médias urbanas brasileiras. Então, esse é o novo cenário que essas camadas médias vão se enfrentar. É daí que saem as vanguardas políticas, Romulo. E as vanguardas políticas vão sair desse setor. E desse setor que está radicalizado do ponto de vista das condições de vida, ainda hegemonizado pelo liberalismo. Por isso que a indústria cultural vai ter que atuar cada vez mais sistematicamente. E, aliás, o pressuposto da guerra híbrida é a indústria cultural, é o domínio da indústria cultural norte-americana, senão não tem guerra híbrida possível. E eles vão continuar atuando sistematicamente. Então, tem que ter uma ruptura com todas essas formas de alienação cultural. Se a gente não retomar uma cultura nacional, seja própria, que se faça um enfrentamento com a cultura imperialista, a gente vai continuar vulnerável, porque esses setores se degeneram nas suas condições objetivas e no aspecto ideológico, no aspecto da sua consciência política, são educados por essa bomba ideológica que é Netflix, que é a indústria cultural de Hollywood. Tudo isso vai moldando determinada forma de esterilizar setores que poderiam avançar para a luta radicalizada. Só que isso está cada vez mais insuficiente. E é por isso que as pessoas estão tendo que ir para essa crise existencial das terapias holísticas. É um sintoma da insuficiência desse projeto. É um sintoma. Então, a gente tem que ter clareza. Tudo isso é sintoma de um processo político que vai ter que encontrar uma solução material. Porque Tudo um bem, sintoma... tudo bem, mas para a gente ilustrar bem, você assiste ou não assiste série do Netflix? Não, eu deixei de assistir as séries do Netflix. Nesse aspecto, eu abdiquei. Não digo que eu não assisto de vez em quando uma produção cultural minha. Não vou contar uma mentira aqui em rede pública e depois alguém me denuncia. Mas do Netflix eu fiz essa renúncia necessária. Até porque tem uma questão que é o tempo. O que move nossas vidas é o tempo. E o momento que eu estou assistindo Netflix, comecei a adquirir essa clareza, é o momento que eu não estou lendo literatura. É o momento que eu não estou lendo um clássico da teoria da guerra. Como eu estou aqui, eu até estava antes de entrar aqui, eu estou aqui com o Carl von Clausewitz, da guerra. Se você consegue ler as 900 páginas do Clausewitz e ficar assistindo a série do mês do Netflix. É uma questão de objetiva. O tempo é escasso. É a única variável escassa que a gente tem é o tempo. As outras todas, a revolução vai dar conta de acabar com a escassez. Muito bem. Maravilha. Maurício Molinari, gostei muito de receber você aqui hoje, espero que você possa voltar. Essa galera aí da Revolução Brasileira é muito boa. Você falou de literatura, eu estava lembrando, meu escritor preferido é Dostoiévski. Eu estou politicamente afiliado com ele no sentido de que ele é um socialista não revolucionário, no sentido de que ele não admitia a violência, não admitia. Eu não quero ver ninguém morto, eu não quero ver nem o 0,1% morto. Mas está complicada a coisa, assim, mesmo para quem não é revolucionário, mesmo que tenha esse constrangimento moral de não relativizar o valor da vida, porque você pode até argumentar e falar assim, bom, você está quebrando os ovos para fazer um omelete, então precisa de uma violência aqui, mas depois todo mundo, o saldo líquido vai ser maior. Mas esse cálculo moral de dizer assim, não, morre X para melhorar a vida de X ao quadrado, enfim, 1000X, enfim, eu acho complicado nesse sentido. Eu não conseguiria, ainda mais, eu acho que seria totalmente imoral da minha parte, estando na Suíça, pregar uma revolução violenta no Brasil. Teve gente que tentou desqualificar aqui o Duplo Expresso, dizendo que a gente está defendendo isso. Nós estamos, eu, no caso, estou fora do Brasil, mas tem muita gente da equipe que está no Brasil, aliás, a maior parte, eu acho que atualmente são poucas as pessoas que estão fora do Brasil, mas eu estou, nesse sentido, eu me filio com Dostoiévski, eu sou um socialista não revolucionário, no sentido de que se a revolução implicar violência, mas não necessariamente. A gente teve a Revolução Cidadã de Rafael Correia no Equador, e outras experiências. Aliás, o Chaves falava que a revolução dele era pacífica, mas armada, né? E até por isso ela sobreviveu. A do Rafael Correia não era armada, né? Parece que caiu fácil. A do Chaves, que era pacífica, mas armada, está lá ainda, apesar de 20 anos de assédio do imperialismo. Maurício Molinari, muito obrigado pela sua participação aqui e a gente aguarda a sua volta o mais breve possível. Obrigado, Romulo. Estarei aqui à disposição quando houver para voltar ao Duplo Expresso. Um abraço aos expressionados que acompanharam e esperamos continuar conversando sobre
sobre essa questão da revolução, Dostoiévski, dessa posição da violência. A violência é um aspecto fundamental para a gente debater em outras oportunidades. Ah, então já fica combinado isso aí, então. Valeu, um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o Maurício Molinari, ele que é economista do Diese, e é lá da galera do Nildo Ourix da Revolução Brasileira.